Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com uma boa noite na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, vamos ler o verso de número 4. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto aqui, no livro de Jonas, é um texto dentro de um livro bem conhecido, de um profeta que foi chamado por Deus com uma missão, com uma responsabilidade, e no meio do caminho, ou na verdade, antes de iniciar o caminho, ele já começa fugindo dessa responsabilidade. No primeiro verso que a gente lê aí, do capítulo 1, fala que veio a palavra do Senhor a Jonas, e Deus fala para ele no verso de número 2, dispõe-te, ou levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. Aqui, Jonas ele recebe uma responsabilidade da parte de Deus, e o interessante é que, quando Deus fala para ele levantar, para ele se dispor para fazer algo, esse termo aí, do início do verso de número 2, de levantar, de se dispor, tem algumas intenções da parte de Deus em falar isso para Jonas. A primeira é que ele precisava permanecer em pé. Esse é um dos sentidos quando Deus fala isso para Jonas. O segundo sentido é que ele tinha que se levantar de uma posição inferior, que ele estava talvez sentado ou deitado. E uma terceira intenção desse dispor de Deus é uma elevação a Deus. Isso aí a gente vê em Isaías, no capítulo de número 28, você pode acompanhar, abrindo a sua Bíblia, ou acompanhando no projetor. Isaías, capítulo de número 28, e o verso de número 21. Porque diz assim, olha: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Quando a gente olha esse texto de dispor da parte de Deus, e de Isaías capítulo de número 28, a gente percebe a seriedade que Deus estava querendo mostrar para Jonas nessa elevação a Deus que ele precisava. Então, não era somente ele ficar de pé, não é somente ele sair de uma posição que ele estava inferior, ou sentado, ou deitado, e não era somente para ele fazer e realizar uma missão simplesmente, mas que tudo isso teria que iniciar ele tendo uma elevação a Deus, uma proximidade com Deus. Ele está se achegando a Deus, como o presbítero Misael comentou agora há pouco. E Deus está querendo isso da parte de Jonas, porque a missão que Deus estava dando para ele era algo de muita responsabilidade. Só que no verso de número 3, vocês vão ler aí, que fala assim, mas Jonas se dispôs. Só que a disposição de Jonas e o levantar de Jonas, fala assim no texto, que foi para fugir da presença de Deus. E ele foi para uma outra cidade. Deus está querendo que Jonas se dispõe, se levanta e procure se aproximar, se elevar a Deus, ter um relacionamento com Ele, mas a Bíblia fala que ele se dispõe, ele se levanta, mas para fugir da presença de Deus, para fugir desse relacionamento e dessa proximidade com o Senhor. E aí entra, meus irmãos, o verso de número 4, que fala que ele estava indo para Tarsis, no verso 3, para longe da presença de Deus, pagou uma passagem, entrou numa embarcação, mas o Senhor
lançou sobre o mar um forte vento. É interessante, meus irmãos, aqui, e aqui nessa parte do verso de número 4, que eu quero conversar com os irmãos, sobre algumas lições que a gente pode extrair do vento forte de Deus na nossa vida. A Bíblia fala assim que Jonas, ele foge, ele desce para a embarcação, e no texto vocês vão ver que Jonas está lá dormindo. E quando a gente vê essa fuga de Jonas, não é porque necessariamente ele não queria pregar para os ninivitas, para as pessoas da cidade de Nínive, mas é que ele não queria o arrependimento daquelas pessoas. É por isso que ele estava fugindo. A Bíblia fala que ele está lá, no fundo do navio, e ele está dormindo. Só que no texto que a gente leu, mostra que esse vento forte, ele tem uma intensidade muito interessante, porque fala que era um grande vento, no texto que a gente leu, depois fala que era um forte vento, e que depois disso aconteceu uma grande tempestade, e essa tempestade, como consequência, o navio estava a ponto de se quebrar. Então, esse vento forte que veio da parte de Deus, teve algumas características intensivas. Era forte, veio uma tempestade, ao ponto do barco se quebrar. E quando a gente vai vendo isso, meus irmãos, a gente vai perceber que quantas vezes Deus, ele nos avisa sobre o vento forte que vai vir na nossa vida. Muitas vezes, essas intensidades que vão acontecendo, é Deus nos avisando do que está por vir. Então, às vezes, o vento forte é Deus avisando. Às vezes, a tempestade é Deus ainda avisando. O barco a ponto de se quebrar é Deus ainda avisando. Isso significa que Deus, ele é misericordioso para com a nossa vida. Deus está dando oportunidade para nós. Quando a gente olha essa misericórdia da parte de Deus para conosco, mesmo no vento forte, a gente vai ver, por exemplo, na vida de Sansão. Muitas pessoas ficam pensando que Deus estava compactuando com o pecado de Sansão, porque ele toca no animal morto, mas ele continua ainda guerreando com a sua força. Ele faz situações totalmente desleais, ele começa algumas falcatruas, engana o pai, engana a mãe, e parece que mesmo assim Deus está compactuando com aquilo. Ao ponto que ele mente para Dalila sobre a questão das tranças, vai brincando com aquela situação, só que quando a gente vai perceber, não é que Deus estava compactuando com os atos errados de Sansão, mas era a misericórdia de Deus que estava sendo estendida para ele, ao ponto de ele entender o que estava por vir na sua vida. Meus irmãos, o vento forte da parte de Deus é para nos alertar, para nós estarmos sensíveis à voz dele, porque coisa pior pode vir por aí. E nós precisamos entender que, como o Salmo 103, verso 14 fala, é que Deus, ele conhece a nossa estrutura. E nós precisamos entender que somos pó. E por sermos pó, frágil e não valermos nada, Deus nos avisa. Deus vai mostrando que tem algumas intensidades acontecendo. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, que esse vento forte foi o que ocasionou todo mundo ficar desesperado no barco, todo mundo ficar preocupado com aquela situação. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições do porquê Deus permite esse vento na nossa vida. A primeira coisa, meus irmãos, está no verso de número 5. Olha aí, você que está com a Bíblia aberta. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o primeiro objetivo de Deus, mandar esse vento forte, era para despertar o profeta Jonas. A Bíblia fala assim que ele estava dormindo profundamente. Profundamente. Meus irmãos, eu gosto de dormir. E eu durmo bem, meu irmão.
pode estar com som, luz acesa, Melissa pode estar puxando meu pé, eu durmo, eu gosto de dormir. Só que, em alguns momentos, às vezes um barulho na janela é suficiente para eu acordar. No texto aqui fala que Jonas, ele estava dormindo, só que era profundamente. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que sono era esse que Jonas teve? Porque estava acontecendo uma tempestade. O vento era forte. O barco estava a ponto de quebrar. Imagina os barulhos que estavam acontecendo lá. No texto, antes de falar que Jonas estava deitado, fala que o povo começou a gritar, estava clamando. Imagina a bagunça que estava naquele navio e Jonas dormindo. Aí começamos a entender do porquê Deus, ele manda isso. É para Deus, é para despertar Jonas. E aí, meus irmãos, entra num ponto que Deus quer nos ensinar, para fazermos uma reflexão nessa noite, que Ele quer nos despertar. E a questão é que só você sabe do que é. Às vezes você está dormindo no seu chamado. Às vezes você está dormindo lá na sua escola, dormindo no seu trabalho, dormindo aí com a sua família. Às vezes você, já ouviu aquela expressão, está dormindo no ponto? E Deus está passando aí algumas intensidades e você ainda não percebeu. E Deus está dizendo que o vento forte vai vir, mas para te despertar. O vento forte da parte de Deus é para te animar, para você acordar e entender o que Deus está querendo te dizer. Porque, meus irmãos, se a orientação de Deus fez Jonas despertar, fez Jonas dormir, o vento forte vai fazer ele despertar. E na nossa vida é da mesma maneira. Se Deus está falando, e você está dormindo, o vento forte da parte de Deus vai vir para te chacoalhar e te acordar. Porque se Deus está falando, e você dormindo, o vento forte vai te chacoalhar. Olha o que diz aí no verso de número 6, meus irmãos. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e fala: olha, o que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui, meus irmãos, a gente vai perceber que Jonas, ele não estava assim, sem nada para fazer. Ele não estava de boa na lagoa, não. Deus tinha dado uma responsabilidade, uma missão para Jonas. Deus tinha colocado algo para ele fazer, e a Bíblia fala assim que Deus, ele manda esse vento para despertar ele dessa situação. E a pergunta que precisamos fazer é: esse vento forte que Deus manda na nossa vida, é para nos despertar para quê? Será que é para ofertar mais na casa de Deus? Será que é para ter um relacionamento mais próximo com Ele? Será que é para nós nos dedicarmos mais ao nosso devocional diário, lendo a Bíblia, orando, jejuando? Será que esse vento está nos despertando para a gente se consertar com aquele irmão da igreja que a gente tinha uma amizade e por conta de alguma situação a gente torceu o nariz, virou, não quer dar o perdão por irmão? O vento forte vem aí para te despertar. Só que para não chegar na situação de Jonas, Deus, ele mostra que existem algumas intensidades, e nesse momento é hora de a gente acordar, despertar. Porque quando Deus fala no verso 1º e verso 2 para Jonas, levanta-te, já mostra que ele estava meio de corpo mole. Vamos pensar assim, sentado ou deitado, já estava meio assim. E Deus já fala para ele: olha, eu quero ter um relacionamento contigo. Ele foge, e ele vai dormir. É aí que Deus vem com um vento forte. Deus já havia avisado, já tinha mostrado. A situação poderia piorar, mas Jonas estava dormindo. O vento forte, meus irmãos, da parte de Deus, não é para nos matar. É para nos despertar.
A segunda lição que a gente entende desse vento forte é que Deus ele permite isso para mostrar para Jonas e resgatar Jonas para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? No verso 1 e verso 2 que a gente leu. Essa era a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala assim que Jonas começa a se afastar, que Jonas começa a ficar distante da vontade de Deus. Ele começa a se distanciar. Ele paga para ficar longe da presença de Deus. Ele investe para se distanciar da presença de Deus. Ele gasta para ficar distante do relacionamento com Deus. E Deus manda o vento forte para dizer: olha, eu quero te resgatar para a minha vontade. Eu quero que você esteja no meu caminho, fazendo a minha vontade. Meus irmãos, você já parou para pensar? Esse dia eu estava lendo um livro que fala assim, o Deus que destrói sonhos. Não sei se você já leu, mas é uma leitura que eu recomendo você comprar esse livro. Porque esse livro vai tratar sobre a questão do sermão, da oração do Pai Nosso. Porque, às vezes, a gente olha a oração do Pai Nosso como se fosse algo rotineiro. Eu lembro que, às vezes, eu ia jogar bola com alguns amigos meus, e aí chegava um momento lá, antes de jogar bola, a gente segurava a mão e começava todo mundo, Pai Nosso que está do céu, parecia um grito de guerra. Pai Nosso que está, todo mundo gritando lá, parecia que o negócio ia dar certo, parecia que invocamos alguma coisa ali, é uma situação, a gente orava o Pai Nosso. Só que quando eu estava lendo esse livro, eu vi a profundidade que é, meus irmãos, dessa oração. Porque a oração fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, e assim vai, né? Percebe? A oração que a gente faz é para que seja feita a vontade de Deus, o desejo dEle, o que Ele pensa, o que Ele quer. E é por isso que Ele manda o vento forte na nossa vida para dizer, olha, essa não é a minha vontade, não é isso que eu quero para a tua vida, não é isso que eu quero para a tua história. Deus quer resgatar, Deus quer te buscar para a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é melhor. Pode não parecer fácil, mas é melhor. Só que muitas vezes estamos gastando dinheiro, pagando para se distanciar da vontade de Deus e não estamos percebendo isso. Mesmo sendo profeta, às vezes não percebemos isso. E é por isso que vem o vento forte para te despertar, para Deus te resgatar, porque Ele é misericordioso. E o propósito de Deus é ter um relacionamento conosco. Foi por isso que Jesus, Ele se desfez de toda a sua glória, de todo o seu poderio, e desceu aqui na terra, para se relacionar conosco. Deus, Ele quer ter intimidade, não é um Deus que quer ficar distante, apenas talvez em quadrinhos, em filmes, em séries, novelas, como às vezes a gente vê por aí, não. Deus, Ele quer ter um relacionamento contigo, intimidade contigo. Não é só dizer que conhece, meus irmãos, tem que ter intimidade. Não é só falar que conhece, tem que ter relacionamento. Hoje em dia, com as redes sociais, parece que a gente é íntimo de algumas pessoas. Parece ou não é? Às vezes a gente vê a pessoa fazendo um churrasco lá, em tempo real, assim, ó, você sente até o cheiro. Você nem está lá, mas você sente até o cheiro. Às vezes você vai ver, lá estou vendo o Whindersson Nunes, lá, estou seguindo o Nunes lá, você vai ver, ih, rapaz, se você for lá e bater na casa dele lá, fala, ô Indy, deixa eu entrar aí. Ele vai falar, não te conheço. Por quê? Porque a gente tem a falsa sensação que conhece, mas a gente não tem intimidade. Só entra para a casa do Indy quem tem intimidade. Às vezes a gente vê os famosos lá, ih, rapaz, conheço tudo da vida dele. Mas pergunta se ele vai te convidar para você entrar na casa dele lá. E com Deus é da mesma forma, a gente às vezes fala que conhece, mas o que importa não é conhecer.
não é mostrar na Bíblia, não é citar versículo. O que importa é nós termos intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Meus irmãos, nós precisamos aprender que a nossa vida não se restringe ao culto aqui. É o que acontece quando o pastor dá a bênção apostólica que vai contar para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E Deus está mandando vento forte para te dar uma chacoalhada e dizer: volta para a minha vontade, volta para o meu caminho. E é por isso que o vento vem, meus irmãos. Só que aí chega um momento que a gente precisa fazer uma leitura realista da tempestade, do vento que acontece na nossa vida. Porque quando a gente vê aqui que o vento forte, ele começa a denunciar os covardes, as pessoas que fogem. E Jonas foi denunciado ali. E aí, olha só o que diz no verso de número 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Meus irmãos, Jonas naquele momento teve a sensibilidade, depois de ser despertado por Deus, de entender que aquela voz que estava falando ali no meio do mar, com vento, com tempestade, com o barco quase quebrando, era a voz de Deus. Jonas poderia usar a razão e falar: não, isso aqui é normal, está no mar, tempestade, vento, é natural. Sim ou não? Sim ou não? Sim. É natural ele pensar isso. Só que quando a gente vai olhando isso, Jonas não fala assim: isso aqui vai passar, tempestade sempre passa, começa, passa, no mar ainda, vixe. Não. Ele começa a ter um olhar realista da situação, ele fala: opa, esse vento aqui, essa tempestade aqui, o barco quase quebrando aqui. Ele fala: olha, eu sei porque isso está acontecendo. É Deus me despertando. É Deus falando comigo. É Deus me chacoalhando. É Deus me avisando. E nós precisamos ter a sensibilidade, buscar da parte de Deus, meus irmãos, para a gente fazer a leitura correta da nossa vida e não ficar achando que tudo é normal, que vai passar, que está acontecendo porque acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente se apega àquele versículo: no mundo tereis aflições. É normal isso aí. Nós precisamos pensar: será que não é Deus nos chacoalhando para nós não despertarmos do sono que estamos? C.S. Lewis, ele diz assim: Deus grita conosco através do sofrimento. Olha, Deus grita conosco através do sofrimento. Precisamos, meus irmãos, fazer uma leitura realista do que está acontecendo na nossa vida. Precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus está querendo nos ensinar. A outra lição que a gente aprende está no verso número 12 também, que a gente leu. Que Jonas fala assim: pode me pegar e me jogar no mar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer fugir do vento forte. Já parou para pensar? Tem gente que fala assim que o que está ruim não pode piorar, mas pode sim. Pode sim. Tem gente que fala que cachorro que ladra não morde. Depende da sua postura. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que a situação que ele está, parece que é de fugir da situação, de acabar com o problema. Só que ele não entende que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus para despertar Jonas.
Quando ele cai, um grande peixe pega ele. E a gente vai perceber que ele entende que aquela tempestade era por conta dele, que era porque ele estava fugindo. Só que um profeta que é profeta, nessas horas, não pede para se jogar no mar, pede para Deus acalmar uma tempestade, pede para Deus acabar com o vento. Só que Jonas faz diferente. Ele entende, tem sensibilidade para saber que o problema era com ele, só que ele não ora pedindo para Deus. E a gente vai percebendo como ele estava distante do relacionamento que ele tinha com Deus, ao ponto de Deus ir e falar com ele, delegar uma missão para ele, Deus se apresenta, fala com ele, mas na hora do problema, ele não tem a capacidade e humildade para pedir para Deus resolver o seu problema. Deus, em todo o seu poderio, em toda a sua grandeza, majestade, se aproxima de Jonas para ter um relacionamento com ele e fala: Jonas, estou te pedindo isso, vai lá. Só que quando chega o problema, que foi Deus mesmo que colocou aquele vento, aquela tempestade para despertar Jonas, quando ele é desperto, ele não ora para Deus, ele não busca a Deus, ele não fala com Deus para acalmar aquela tempestade. Só que parece que isso é uma tentativa de suicídio da parte de Jonas. Ser lançado ao mar, no meio de uma tempestade, sem saber onde está. Só que Deus livra ele com um grande peixe. E quando a gente olha isso, a gente vai para as últimas lições aqui desse texto. Porque Deus mostra que ele poderia ter chamado outra pessoa? Poderia. Deus poderia levantar outro profeta e falar: esse Jonas aí está muito mole, só quer roncar, dormir. Não. Deus poderia chamar outra pessoa? Poderia. Mas Deus mostra com o vento forte que ele não queria abrir mão de Jonas. E por que então Deus manda o vento forte? É para dizer para mim, para você, que ele não abre mão de nós. Deus não abre mão de você. Você pode tentar fugir, mas ele não abre mão de você. Você pode tentar se esconder, mas Deus não abre mão de você. Você pode até pagar para ficar longe, mas Deus não abre mão de você. Jonas tentou até tirar a sua própria vida, mas Deus deu um jeito, um grande peixe, pegou Jonas e disse: Jonas, eu não abro mão de você. Se você entrou aqui nessa noite, ou está assistindo esse culto, está pensando: olha, todo mundo desistiu de mim, a minha vida não dá, é tanto problema, é tanta dificuldade, a situação não resolve, é o último dia, é o último culto, é o último momento. Deus te trouxe aqui, ou aí na sua casa, Ele está falando: olha, eu preparei tudo isso para dizer que eu não abro mão de você. Pode estar o problema que for, a ansiedade que for, a depressão que for, a tentação que for, até os braços até cortado, mas Deus não abre mão de você. Ele te ama, Ele está querendo te despertar. Deus não abre mão de nós. Oh glória, Deus não abre mão. E é por isso que a gente canta aqui, e a gente louva dizendo que não há nada melhor do que esse Deus. Porque Ele não abre mão de nós, meus irmãos. E quando a gente vê isso, meus irmãos, Deus está querendo ensinar mais duas verdades para a gente finalizar aqui. A primeira é que, independente da situação, no final, vou dar um spoiler aqui, Deus vence. No final, Deus vence. Teve pessoas que tentaram lutar com Deus,
Mas no final, meu irmão, Deus vence. Jonas poderia ter obedecido à missão, mas ele não quis. Ele poderia ter se humilhado no navio, mas ele não quis. Mas no ventre do peixe, ele orou, se humilhou, e ele prometeu que iria cumprir o chamado. Se você não está orando, não está tendo um relacionamento com Deus, e Deus está mandando esse vento forte, se nesse tempo você ainda não voltou a ter o seu relacionamento com Deus, a sua oração, entenda que tem um vento do peixe ainda para você. Porque se você não está sendo capaz de orar quando Deus manda você levantar para a missão, não está sendo capaz de orar quando você está dentro do navio dormindo, não está sendo capaz de orar quando as pessoas se despertam, não está apto para orar, não está se dispondo a orar quando está com vento, tempestade, tudo quebrando. Se você não está disposto a orar quando você reconhece que é Deus fazendo tudo isso, Deus está dizendo que tem um ventre do peixe ainda para Ele mostrar para você que no final Ele vence. Você está falando, Gesiel, mas não tem nem vontade de orar. Fica tranquilo que tem um vento do peixe te esperando aí. Você vai aprender a orar, voltar a orar rapidinho. Vai, meu irmão, rapidinho. Meus irmãos, se não orou na tempestade, se não orou no vento, no barco quebrando, no vento do peixe, meu irmão, não tem jeito, você vai ter que orar. Só que quando a gente olha isso, a última verdade que a gente aprende, além de que Deus vence no final, é que Jonas, naquele momento, ele tinha razão. Ele que estava cheio de si. Ele que achava que estava no controle da vida dele. Então ele tinha razão. Mas quem tinha o controle? Deus. Quem tinha o controle? Deus. E a gente vai percebendo que é muito mais fácil a gente perder a razão e entender que Deus está no controle. E eu lembro que, certa vez, eu estava conversando com um amigo, conversando sobre essa questão de casamento. Eu estava noivo, estava pedindo uns conselhos aí. E aí ele falou, ó, Gesiel, vai chegar alguns momentos na sua vida aí, do casamento, que vai ter algumas ideias que vai ficar meio conflituosas, ao ponto de que os dois vai ter razão. Então, enquanto um tem razão de um lado, o outro tem razão do outro. Razão de um lado, razão do outro. E aí não caminha. E ele falou assim, às vezes, vai ser muito mais fácil, dolorido, mas mais fácil, você perder a sua razão do que você perder a sua felicidade. E quando eu pensei nisso, eu estava vendo que na situação de Jonas, da mesma forma. O problema é que Jonas queria ter razão, queria ter razão, queria ter razão. E ele só foi perdendo a felicidade da intimidade com Deus. Ele só foi perdendo a oportunidade do relacionamento com Deus. E Deus está dizendo para nós nessa noite, meus irmãos, para que ter razão, se é Deus que está no controle? Para que querer ter razão, se quem vence no final é Deus? Para que você quer mostrar que você sabe, que você cuida da sua vida, se foi Deus que te criou, e nós somos pó? Deus está dizendo para nós essa noite, este vento forte não é para te matar, esse vento forte não é para acabar com a tua vida, essa tempestade é apenas para Deus te despertar, e para dizer, eu não abro mão de você, eu tenho um propósito para a tua vida. Foi isso que Deus fez com Jonas. E nós podemos aprender muito com esse profeta. Como que muitas vezes não percebemos que o vento forte está chegando. Mas sempre tem lição da parte de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, chegou aqui em mãos um pedido de oração aqui.
E eu quero aproveitar e orar com toda a igreja. Pode, pastor? Meus irmãos, vamos se colocar em pé, por gentileza? Quero fazer uma oração aqui bem rápida. Com esse pedido aqui, quero saber, aproveitando o momento, se existe alguém em nosso meio que ainda não é cristão, ou não se decidiu por Cristo e deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para Deus tomar todas as rédeas da sua mão e cuidar da sua vida, ter o controle total da sua vida, levante a sua mão como eu estou fazendo aqui, que toda a igreja vai orar em teu favor. Tem alguém? Muito bem. O segundo pedido é para você aí onde você está. Você que sentiu que Deus está te alertando, falando com você, querendo te despertar desse sono, que só você, Deus e sabe, só você e Deus sabe. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos aí, onde você está, que nós vamos orar por você. Nesse pedido, vamos aproveitar e orar para o irmão Clécio, pois amanhã ele vai passar por um procedimento médico, meus irmãos. Tudo na nossa vida tem um porquê. E atrás deste porquê, em tudo na nossa vida está Deus, porque Ele está no controle. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor Jesus, por essa palavra que foi ministrada e revelada aos nossos corações. Neste momento, tem muitas pessoas com a mão no coração, porque entenderam, raciocinaram e compreenderam o que Deus estava falando conosco nessa noite. Muitas pessoas estão com a mão no coração porque estão querendo se despertar. E essa palavra veio para isso, para alertar que precisamos entender que temos uma missão, que temos um objetivo, que temos um chamado da sua parte. Senhor, neste momento, vamos orar para que o Senhor venha estar nos dando força para continuar, força para se dispor, força para levantar, força para continuarmos na missão. Não deixe que venhamos ser negligentes, Senhor Jesus, com o vento, com a tempestade, com o barco quebrando, mas que venhamos estar tendo a sensibilidade de despertar e obedecer o teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a estar caminhando, porque muitas vezes o teu chamado, a tua missão é um fardo muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e muitas pessoas tendem a pensar em parar, tendem a pensar em fugir, mas aprendemos aqui nessa noite que o Senhor não abre mão da nossa vida, não abre mão da nossa missão, não abre mão do nosso chamado, e o Senhor está nos despertando para nos dar força para continuar, força para caminhar, força para progredir, força para fazer a tua vontade da melhor maneira possível. Nos ajuda, nos abraça, tira todo medo, tira, Senhor Jesus, toda preocupação, tira toda ansiedade e mostre que o Senhor está no controle de toda a situação. Nos ajuda a sair desse culto e continuarmos, Senhor, na nossa missão. Nos ajuda no findar desse culto, continuarmos no objetivo, que é estar tendo um relacionamento contigo e obedecendo o teu chamado. É isso, Senhor, que nós oramos, é isso que clamamos, é isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.